Bem, hoje eu tô aqui para falar para vocês uma história que é a minha história pessoal. Então eu peço, por favor, que você respeite todos os fatos dessa história. Ela se refere somente a mim. E eu quero que você use essa informação para o bem, assim como eu estou tentando fazer aqui com este vídeo. E eu digo que outras pessoas podem ter passado pela mesma história de abuso que eu passei, mas podem ter tido caminhos diferentes, podem ter tido consequências em suas vidas diferentes. Então eu não afirmo que vai acontecer exatamente na sua vida igual comigo. Mas eu conheço muitas pessoas também que passaram pela mesma situação e tiveram caminhos muito parecidos e até iguais aos que eu passei e que vou estar contando aqui para vocês. Eu não estou fazendo apenas para ganhar curtida, ganhar like, inscritos no canal, não é isso. Não é sensacionalismo, tá? Então aqui no Jornal do Fim da Tarde que a gente mostra um monte de tragédia para ter mais pessoas, mais audiência. Na verdade, o que eu sofri, foi triste, foi horrível, foram anos da minha vida consumidos por isso. E eu não tive muita ajuda, não tinha muita informação. E eu quero fazer aqui o contrário com você. Eu quero te dar ajuda, te dar apoio e te dar bastante informação para que você consiga superar, você consiga passar por essa mesma situação da qual eu passei, certo? Então que seja pela graça, pelo amor do Senhor Jesus, que tenhamos esse vínculo aí da paz conosco, ok? Então vou começar aí contando a minha história. Sim, eu sofri abuso sexual e nesse abuso sexual eu tinha mais ou menos entre 7 a 9 anos de idade e foram 3 vizinhos, tá? Então desses 3 vizinhos, um era adolescente, o outro ele era um jovem, que era meu vizinho, e o outro era um adulto que se dizia cristão, que se dizia crente, pelo menos ele frequentava uma igreja, né? Estava em processo aí de libertação. Então foram 3 vezes que eu sofri esse abuso nessa faixa etária aí. E a maioria das pessoas que sofrem abuso quando criança, eles sofrem abuso por parte de parentes, né? Às vezes os pais, né? Tanto o pai quanto a mãe, mas principalmente o pai, o padrasto, um vizinho próximo, um tio, um amigo da família. Então, em sua maioria, mais de 80% aí das pessoas que sofrem abuso, elas sofrem por alguém que tem um parentesco próximo, ou por um vizinho, ou por um amigo da família. Então você, pai, esteja atento aos sinais do seu filho. Às vezes a criança ela não quer ir com uma pessoa, determinada pessoa. Às vezes a criança chora antes de ir, chora muito. A criança fica fora do seu comum e você acha que é birra. Ela não quer ir na casa de alguém e você não entende às vezes o motivo. Então é muito bom você estar atento aos sinais, atento se a criança começa a ficar doente, a ter diarreia, a criança ela pode também ter um déficit na escola, ela pode começar a cair as notas, a não querer estudar, a não querer comer, a dormir mal, ter sonhos, pesadelos. Então você tem que estar atento ao seu filho, prestar atenção aos sinais do que está acontecendo, tá? E também quando eu sofri esse abuso por parte desses 3 homens, e em todos os abusos que acontecem pelo mundo, há um segredo, há um vínculo, né, em que o abusador ele fala para a pessoa que está sendo abusada que ele tem que manter segredo, né, faz silêncio, não fala para ninguém, não conta para ninguém. Às vezes eles até ameaçam a própria criança, né? Se você contar para alguém, eu vou te matar, eu vou matar o seu pai, vou matar sua mãe, vou matar o seu cachorrinho. Então eles ameaçam de uma forma que a criança se sinta intimidada e ela realmente se cale sobre aquele assunto, tá? Então, muitas vezes a criança ela não consegue conversar, não consegue contar. E se a criança não tiver uma abertura em casa, se os pais não forem seus amigos, eles não conseguem ainda contar para o pai o que aconteceu. Então, outra dica, seja amigo do seu filho. Eu estou fazendo esse vídeo para pais, para quem tiver interesse, mas seja amigo do seu filho. Permita que ele conte tudo o que acontece com ele, sejam coisas boas ou ruins que ele faça, porque se tudo a gente for dar sermão, né, a gente não consegue ter um amigo, a gente não consegue ouvir. Então é necessário ouvir em primeiro lugar, se mostrar que você está aberto para ouvir. Filho, pode me contar o que for, não importa. Alguém fez algo com você assim, vá devagar, vá com calma. Isso é dor para a criança, sofre, né? Então ela foi intimidada, ela tem medo aí, às vezes até da pessoa matar, o pai matar a mãe. Então por isso que às vezes ela acaba não contando, guardando esse segredo. Tá? Na Bíblia tem um caso aí também, né, sobre um estupro por parte do irmão. Então é interessante você ler lá e tem esse segredo. Ela fica quieta, ela fica calada, ela fica em depressão, tá?
Então, outra coisa que aconteceu nesse abuso que eu sofri aí, nessas 3 vezes, eu ouvi, né, dos abusadores, eles falavam que aquilo era muito bom. Isso é bom, falavam pra mim. E falavam até que me amavam. Falavam, eu te amo, viu? Você é meu, né? Você vai ser só meu a partir de agora. Isso é muito bom, a gente vai viver assim sempre, você vai ficar sempre aqui comigo. Então eles falavam palavras de afeto, de dominação, e falavam palavras que me tendencionavam a querer gostar daquilo, né? Então, após 1, 2, 3 abusos, você começa a confundir a sua mente, mesmo que você sinta dor, porque ele falava que aquilo era bom, mas não era bom para mim. Podia estar sendo bom para ele, né? É um amor egoísta. Então, eles começaram a querer confundir minha mente, a transformar o meu entendimento para que eu pudesse entender que aquilo era realmente algo prazeroso. E, na verdade, de fato não era e não é, né? Então, quando eles vão falando essas informações, né, de amor, isso é um falso amor, né? A gente sabe que é um falso amor. Então, eles na verdade estão querendo te enrolar para que você fique ali sempre próximo deles e continue, né, esse ciclo de abuso. A minha sorte é que a minha mãe acabou mudando muito, né? Se você conhecer a minha história, eu mudei para o estado do Pará, fui para o estado do Tocantins e eu mudei entre muitas cidades e muitas casas. Minha mãe acabou mudando muito pela necessidade, buscando um emprego, uma melhora de vida, mas acabou eu tendo sorte, porque depois desses cada abuso que eu sofri, minha mãe mudava de casa, mudava de cidade e eu sofri abuso uma vez por cada dessas pessoas, né? Então eu acabei tendo essa sorte, não ficou um ciclo ali que eu fiquei sofrendo vários abusos, porque já ouvi muitas histórias que pessoas sofrem abuso de uma determinada pessoa e ela acaba se acostumando com aquela situação e daqui a pouco ela acaba gostando, porque ela acaba entendendo que aquilo é o certo, que aquilo é bom para ela. Então foi isso que essas pessoas tentaram fazer comigo também, dizendo que aquilo era bom, né? E é claro, sim, isso me influenciou na minha puberdade, porque quando eu era adolescente, eu comecei a ter desejos, sentimentos por outro sexo, por outras meninas, e também comecei a ter sentimento por outros meninos, porque na minha mente, aquilo que foi falado que era bom, aquilo que foi falado que era normal, que falaram que eu era gay quando eu era criança, sofrendo abuso, falaram, você é gay, eu mal fazia ideia do que significava aquilo, eu não entendia nada sobre aquilo. Então falaram pra mim, você é gay, porque eles me fizeram sofrer o abuso, mas disseram que eu era gay. Então eu acabei tendo uma confusão muito grande na minha adolescência e isso foi muito ruim, porque meus sentimentos ficaram ali em confusão. Será que eu gosto de homem? Será que eu gosto de mulher? Será que eu sou gay? Será que eu sou homem? Então trouxeram uma confusão. Então quando uma criança ela tá ali na sua inocência, alguém vem e quebra aquela inocência, ele coloca uma informação lá dentro da sua cabeça, né, que antecipou a minha puberdade, porque na puberdade que você descobre seus sentimentos, né, que você vai descobrindo ali o seu desejo sexual, mas não, ele antecipou aquilo ali na infância, quebrando a inocência e colocando uma informação falsa lá dentro. Então, quando chegou a época da puberdade e que os hormônios estavam ali aflorando, a minha mente ficou confusa com informações diferentes que estavam na minha cabeça, tá? Mas, mesmo com essa confusão, eu busquei experiência homossexual, achando que aquilo poderia me dar uma plenitude, me dar uma resposta. Mas eu não encontrei uma boa resposta, eu percebi que realmente aquilo não era o que eu queria, né? Que aquilo era confuso, que aquilo era estranho, que aquilo era, causava dor e não era bom. Então eu saí dali daquela informação. Mas eu comecei a sofrer, chorar. Eu ria, era uma pessoa extremamente alegre durante o dia. Eu fazia todo mundo rir, era uma pessoa muito alegre. E eu participava de todos os trabalhos na igreja, porque sim, eu era cristão desde a minha infância. Então eu participava de todos os trabalhos na igreja, era uma pessoa extremamente ativa, fazia teatro, cantava, pregava inclusive, mas todas as noites eu chorava, meu travesseiro que sabe, né? Todas as noites eu sofria e chorava, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para outras pessoas também que estão sofrendo aí, eu vou passar essa informação para que você consiga com força superar tudo isso, tá? Então eu sofria todas as noites e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo comigo, nem mesmo a minha mãe sabia, porque aquele vínculo do segredo era muito forte dentro da minha cabeça e eu não cheguei a contar para a minha mãe, por exemplo, até os meus 18 anos, né?
Então eu fiquei realmente guardando aquilo por muito tempo e aquilo estava corrompendo meu coração, aquilo estava me fazendo muito mal. Para exemplificar, eu fiz esse coração aqui, ó, que ele tá escuro, e então eu tava assim, com o coração cheio de tristeza, coração cheio de amargura, tava realmente muito depressivo. Eu fiz alguns testes sobre burnout, né, que é uma depressão num nível muito grande. Então eu tava assim, não conseguia trabalhar, eu não conseguia me satisfazer pessoalmente, sempre faltava algo. Um vazio muito grande tinha sido gerado dentro de mim, além de outros problemas que eu já contei aqui em outros vídeos, né? Falando sobre um pouco da minha história. Então, tudo isso, junto com o abuso, veio acarretar grandes danos e era assim que eu estava. Mas em Mateus 11:28, a Bíblia fala: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus ele nos diz, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, era isso que ele pretende fazer conosco, tá? E Romanos 12:2 ele fala o seguinte: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente. Então eu precisava urgente de uma transformação, porque minha vida estava indo num buraco sem fim. Então eu precisava de transformar a minha mente, renovar o meu entendimento. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a ler livros, eu busquei livros sobre esse assunto, sobre sexualidade, sobre abuso, fui entender um pouco mais, fui buscar testemunho de pessoas que passaram também por situação de abuso, passaram por confusão na sua mente, achando que eles eram gays. Então eu fui buscar ajuda, fui buscar livros, informação, conteúdo, vídeo, descobri alguns cantores gospel que já passaram também pela mesma situação, alguns cantores que deixaram a vida de homossexualidade, né, esse estilo de vida gay, e eu fui buscar informação para que eu pudesse mudar a minha mente, porque minha mente estava focada apenas naquelas informações que eu ainda tinha recebido quando eu era criança. Então eu me sentia sujo, eu me sentia mal, eu tinha uma grande confusão mesmo depois de adulto na minha mente. Eu descobri o seguinte, que em Colossenses 1:13, né, diz que Deus nos transportou das trevas para o reino do seu Filho amado, para o reino de luz. Então foi isso que ele fez com a minha vida. Olha lá. Ele me transportou das trevas, né, para o seu reino de luz. Então, a partir do momento que eu comecei a descobrir a verdade sobre quem eu sou, sobre a minha identidade, a partir do momento que eu descobri que eu sou seu filho amado, um homem criado por Deus para as boas obras, ele me trouxe a vida para me ser feliz, para que eu viva plenamente. Então eu descobri essa verdade, deixei aquele mundo de tristezas, eu pude conviver com o meu passado, deixar ele para trás, saber o que aconteceu, realmente de fato aconteceu, foi triste, foi horrível, eu sofri muitos anos, mas eu deixei ele para lá. E hoje eu uso esse passado para bênção na vida das pessoas, para falar para as pessoas que é possível sim superar, que é possível sim você ser amigo do seu filho, você estar atento com o seu filho para que ele não venha passar as mesmas coisas que eu passei, tá? E é possível sim viver uma vida plena, satisfatória com a sua sexualidade, né, com a sua heterossexualidade. Então, eu venho dizer para você, metanoia. Eu desejo para você toda a metanoia, porque você pode ter sim uma mudança de mente radical, e essa mudança vai te trazer sim felicidade, porque é isso que eu sou. Eu não tô aqui um falso, uma pessoa que vai falar mais ou menos da sua vida para enganar você, não. Aqui eu tô falando da minha própria vida, da minha história, por isso que eu pedi respeito, porque ela é verdade. Eu sou feliz, sou pleno, satisfeito em Cristo Jesus e com a minha sexualidade, tá? Pais, mães que estão assistindo esse vídeo, hoje em dia existem livros, tá, que eles contam uma história bem divertida, bem alegre. E essa história ela vai aos pouquinhos mostrando com a história do personagem que ele sofreu abuso, então ele vai te ajudar a conversar com o seu filho, caso você queira saber se ele sofreu abuso, se ele está sofrendo abuso, tá? A melhor coisa é ser amigo do seu filho e acreditar no seu filho. Ouvir também como uma forma de ajudar melhor as pessoas que estão passando por isso, ou alguns pais que querem conversar com seus filhos, mas não sabem como. Eu estou escrevendo um livro também, desenvolvendo material aí, para que vocês possam ter mais uma base de apoio para conversar com seus filhos sobre sexualidade e fazendo assim uma prevenção, porque a prevenção sempre é o melhor caminho, porque você vai conversar com seu filho antes que isso aconteça, né? Você vai passar algumas informações de acordo com a faixa etária dele sobre sexualidade, assim ele vai ter uma base e aí ele não vai ser enganado pelas pessoas que vêm com essas mentiras para ele, convencendo
ele vai entender o que é um falso amor, ele vai entender o que é um toque que é proibido, o que é um toque de amor, né? Então ele vai estar aí com informações. Eu estou fazendo alguns materiais, estou escrevendo um livro sobre isso. Então eu peço aí a ajuda de vocês, se inscrevam nesse canal, deem força aí para que a gente possa realmente acabar com essa situação no Brasil, porque ela é muito grande, não só no Brasil, mas no mundo. Então acredito que todo esforço, que todo apoio que a gente tiver, a gente vai desenvolver mais ações para estar realmente combatendo essas coisas ruins que estão acontecendo com muitos filhos de muitas pessoas. Não sei se você já viu a história da Joyce Meyer. Eu vou deixar aqui na descrição do canal aqui para você ver esses livros que eu estou indicando, a história da Joyce Meyer. Busca informações, porque elas são importantes para você conseguir vencer, superar e não estar sendo enganado. Existem músicas aí muito boas também, como a música aí do Tom Carf, Choro de uma Criança. E existem outras músicas, eu vou deixar tudo aqui na descrição do canal, eu vou postar aí essas músicas para vocês. E que Deus possa abençoar com todas as informações e metanoia para você. Um abraço.